Boa noite. Mais uma vez, temos a bendita oportunidade de nos ligarmos através do Lar de Jesus para que possamos fazer as nossas reflexões acerca da vida espiritual, acerca dos ensinamentos de Jesus e acerca principalmente do nosso comportamento. Vamos então nos unir num único pensamento. Vamos serenar os nossos pensamentos, deixar de lado os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas aflições, os nossos medos. Vamos nos irmanar num único propósito. Para tanto, nós vamos imaginando a figura do Mestre Nazareno e vamos procurando nos envolver no seu amor, na sua paz, na sua fé, na sua confiança na lei e na justiça. Irmanados nesse pensamento sublime, nós vamos agradecendo a Jesus e aos nossos companheiros espirituais pela oportunidade bendita. E vamos pedindo permissão para darmos por iniciado de nossa parte a nossa participação nas atividades de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós estamos aqui envolvidos através das letras do livro Caminho, Verdade e Vida, autoria dos companheiros Chico Xavier e Emmanuel. Hoje vamos abordar a lição de número 31, cujo título é Coisas Mínimas. A lição começa com as palavras de Jesus, que estão relatadas no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 26, cuja frase é a seguinte: Pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? E desta frase, Chico e Emmanuel fazem a seguinte reflexão: pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Há homens que, com falsa superioridade, zombam das tarefas humildes, como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer-se de que, um dia, necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não foram devidamente consideradas e compreendidas. De modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Destacar-se, entretanto, exige muitos cuidados. Os espinhos também se destacam. As pedras salientam-se na estrada comum. Convém, desse modo, atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou, para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. A sinfonia estará perturbada se faltou uma nota. O poema é obscuro quando se omite um verso. Estejamos zelosos pelas coisas pequeninas. São parte integrante e inalienável dos grandes feitos. Compreendendo a importância disso, o Mestre nos interroga no Evangelho de Lucas:
pois, se nem podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Esta é uma reflexão muito importante e que nos envolve a todo momento, em todas as situações que nós nos encontramos. Quando nós estamos no aconchego do nosso lar, quando estamos na nossa luta pelo pão de cada dia, nas relações sociais que cotidianamente nós interagimos, dentro da casa espírita, enfim, a todos os momentos cabe zelosamente nos questionarmos acerca da lição ouvida agora. Vejamos, em casa, a preocupação que nós devemos ter nos mínimos detalhes com os nossos filhos, por exemplo, com os nossos dependentes. Muitas vezes nós estamos preocupados com situações que podem vir a acontecer lá na frente. Eu vou dar um bom estudo para os meus filhos, eu vou garantir uma boa faculdade para eles, e ali, no dia a dia, muitas vezes nós negligenciamos as ações, os cuidados, os exemplos. Tudo isso é uma parte integrante e extremamente importante. Da mesma forma, às vezes nos atiramos na luta diária pelo trabalho, procurando que lá na frente possamos dar um grande conforto, uma segurança ao nosso companheiro, à nossa companheira. Mas e o dia a dia? O futuro depende exatamente desse dia a dia, da atenção diária, da preocupação com tudo aquilo que está ocorrendo no momento. Nós muitas vezes nos preocupamos demasiadamente com aquilo que virá lá na frente e esquecemos de viver um dia de cada vez. E assim acontece no trabalho também. Quantas vezes nós, preocupados com os resultados do nosso trabalho, nós esquecemos com os nossos colegas, muitas vezes colegas da nossa atividade diária, outras vezes colegas que fazem parte do suporte para que o nosso trabalho possa acontecer. E nós, desmedidamente, não nos preocupamos com a importância das atividades que esses colegas fazem e com a importância do relacionamento que nós devemos ter com eles, a fim de que o trabalho seja sempre salutar, saudável e prazeroso. Passamos tanto tempo da nossa existência junto dos nossos colegas de trabalho que eles praticamente fazem parte da nossa família. Quantas vezes nós nos achamos mais superiores do que os nossos superiores, questionando as atitudes deles, questionando o conhecimento deles, desprezando as dificuldades que, assim como nós, eles também podem ter. E nós precisamos também nos preocupar com as pequeninas coisas que vão construir o conhecimento desses nossos superiores, digamos assim, superiores hierárquicos. Nas nossas relações sociais, nós não vivemos não necessitando da sociedade. Pelo contrário, nós precisamos uns dos outros. Então precisamos valorizar, respeitar os nossos amigos. Nós precisamos trabalhar, respeitar aquelas criaturas que não por acaso vão surgindo no nosso dia a dia, muitas vezes nos solicitando ajuda, nos solicitando amparo, nos pedindo alimento. E muitas vezes nós nos achamos superiores a essas quimérias da vida e tratamos essas pessoas com desdém, tratamos essas pessoas com respeito. Essas pessoas também fazem parte da sociedade. Essas pessoas também colaboram para a nossa evolução individual, se não enquanto
ser vivente, pensante, ainda mais como espíritos. Mas, na verdade, eles contribuem em todas as partes da nossa existência. Nós muitas vezes tratamos também com desdém e com desleixo aqueles que são menos evoluídos moralmente, esquecendo que nós já fizemos parte deste grupo também. E se hoje, por um acaso, conseguimos evoluir moralmente, é porque as provas, é porque as expiações e porque o cuidado que outras pessoas tiveram conosco nos possibilitaram a capacidade de nos reinventarmos, nos reeducarmos e nos transformarmos em pessoas melhores. Então, por que não fazer parte também deste grupo onde auxilia as pessoas de todos os matizes e de todas as naturezas a se transformarem em pessoas melhores? Dentro da casa espírita, existe alguma tarefa dentro da casa espírita que seja muito pequena, que não mereça um respeito? Existe alguma atividade que é mais superior do que a outra? Se nós não imaginarmos dentro da casa espírita que todas as tarefas são sumamente importantes para que o produto final possa ser bem elaborado, bem compreendido, bem exemplificado, nós não merecemos estar dentro da casa espírita. Então é muito importante nós entendermos que hierarquia é uma coisa criada pela matéria, para poder diferenciar uns dos outros. Mas perante a Deus, perante a lei, perante a justiça, todos nós temos a nossa utilidade. E cada um de nós é um pequenino grão de areia, que no conjunto fazem a obra. Mas aonde todos são igualmente importantes. Na verdade, se nós estivermos em dúvida da nossa situação, é só seguir o exemplo de Jesus. Alguém foi mais humilde do que Jesus? E, no entanto, conhecemos até os dias atuais alguém entre nós que tenha sido mais importante do que ele? Esse questionamento é muito importante para o nosso aprendizado. Mais a mais, nós não podemos nos esquecer também que quanto mais expostos, mais somos cobrados. Quando nós nos encontramos, quando nós nos achamos em uma posição de destaque, não nos esqueçamos que tudo aquilo que nós fazemos, que nós exteriorizamos, precisa estar mais próximo do perfeito. Por isso, para que nós possamos atingir uma evolução verdadeira, é imprescindível que nós tenhamos um alicerce, uma base muito forte, porque estaremos sendo cobrados e comparados. E nós precisamos ter em mente também que as pessoas seguem muito mais os nossos exemplos do que as nossas palavras. Portanto, se nós pregamos uma coisa e fazemos outra, pouco nós estamos contribuindo para a compreensão e o entendimento das pessoas. Então essa também é uma receita muito importante de vida. Lembremos também que Chico Xavier, o nosso querido Chico, ele não seria o Chico que conhecemos se lhe faltasse uma única virtude. Imagine que nos dias atuais ainda há pessoas que acham o Chico vaidoso simplesmente porque ele usava a peruca. Todas as outras suas imensas e infinitas qualidades ficam esquecidas, porque as pessoas ainda se preocupam com as pequeninas coisas.
nos preocupemos também com as pequeninas coisas, mas para encontrá-las em nós, provocarmos a nossa modificação, para aí sim sermos merecedores das coisas maiores. Não podemos nos esquecer que nós somos o resultado de muitas experiências vividas. E o que uma autoanálise mostrar que nós precisamos melhorar, nós devemos nos empenhar nessa melhora. Todo esse processo que nós vivemos, do dia que nós fomos criados até hoje, foi uma sucessiva evolução. E ela só aconteceu quando nós conseguimos nos aperceber das nossas falhas, das pequenas e das grandes, e quando nós nos propusermos a nos modificar. Então, o sucesso, digamos assim, ele depende de tudo que nos faz espírito, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. Precisamos fazer as coisas mínimas para depois nos preocuparmos com as coisas maiores. E o exemplo que sempre acaba nos ficando é que nós precisamos a todo dia, a todo instante, ter uma preocupação muito grande em observar, não nos outros, mas em nós mesmos, o quanto nós somos humildes, o quanto somos resignados, o quanto nós prestamos empatia a todos aqueles que estão no nosso entorno. Precisamos verificar se estamos desenvolvendo o amor ao próximo, a solidariedade a todas as pessoas, a todos os seres da criação. Se nós já aprendemos a respeitar o tempo de cada um, assim como já fomos respeitados também no nosso tempo. Precisamos desenvolver a nossa fé, a nossa confiança na lei e na justiça divina. Precisamos praticar a fraternidade. Esses são os atributos mínimos, os alicerces que nós precisamos construir antes de lutarmos por grandes causas. Na verdade, não podemos nos esquecer que tudo é grande causa, porque a grande causa não existe se não for o somatório das pequenas coisas que vão acontecendo. Vamos refletir no assunto e procurar, mais uma vez, extrair tudo aquilo que for de melhor para a nossa evolução, como Chico e Emmanuel com certeza gostariam que acontecesse. Muito obrigado a todos. Agora temos a oportunidade bendita de fazer a nossa doação. Este é o momento das vibrações, aquele momento em que nos unimos em um único propósito, visando doar aquilo que de melhor nós tivermos e que a espiritualidade precisar no momento para auxiliar e amparar a todos aqueles que fazem parte da sociedade, encarnados e desencarnados. Então, a partir deste momento, fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, Jesus e todas as equipes espirituais desta casa, nós vamos vibrar. Vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício deste mundo que habitamos. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar por todas as religiões e por todos os espíritos com tarefas evangelizadoras. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando seu contorno todo iluminado,
que essa luz seja forte para iluminar nossos governantes, envolvendo-os para que governem com sabedoria e com justiça. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem as dores da alma e do corpo físico, lembrando ainda que passamos por uma situação mais delicada ainda, aonde muitos irmãozinhos nossos estão adoecidos e necessitando de todo o nosso amor, de todo o nosso carinho e de todas as vibrações que pudermos enviar. Vibremos ainda por esta casa, que nos acolhe e por todas as assistências aqui realizadas. Vamos vibrar por todos os lares da Terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia. Pelos nomes colocados nas vibrações, para que sejam envolvidos em bênçãos de paz, amor e alívio. Pelo nosso lar e pelos entes queridos, imaginando a figura meiga de Jesus entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz que ilumina todos os ambientes e transborda por portas e janelas, envolvendo a todos os nossos vizinhos. Vibremos ainda por todos os nossos irmãos, principalmente os que se encontram enfermos. Vibremos por todos nós que estamos aqui reunidos em nome de Jesus, para que tenhamos serenidade, fortalecidos na fé e confiança. Que recebamos neste momento as bênçãos do alto com energias benéficas de sustentação e amparo. Que assim seja, graças a Deus.